Amém, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus, Eclesiastes, capítulo 5. Nós vamos continuar a exposição no livro de Eclesiastes, e hoje é o capítulo de número 5. Eu quero falar sobre esse tema, não muito agradável. Pega ladrão. Eclesiastes, capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus: Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, pagam. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Se vires em alguma província a opressão de pobres e a violência em lugar do juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque que mais alto é do que os altos para isso atenta, e há mais altos do que eles. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que a comem. Que mais proveito, pois, têm os teus donos, do que a verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Há mal que vi debaixo do sol, e atrai enfermidades, as riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano. Porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má ventura, e havendo algum filho, nada fica na sua mão. Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará. E indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Também isto é um mal que causa enfermidades, que infalivelmente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de trabalhar para o vento, e de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado em enfermidades e cruel furor? Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e fazenda, lhe deu poder para delas comer, tomar a sua porção, gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. Pai, nós estamos diante da tua palavra mais uma vez, e pedimos ao Senhor que fale conosco, que nos instrua, que nos oriente através das Escrituras, que nos faça compreender a sua vontade, que o Senhor nos direcione através do teu Espírito Santo, que o Senhor use a minha vida, que o Senhor use as minhas capacidades para transmitir a sua palavra, que o teu nome seja bendito mais uma vez. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como é difícil falar sobre dinheiro, principalmente para as pessoas que sentem falta dele. Eu não sei como você está financeiramente, mas eu sei que existem algumas palavras que estão relacionadas com dinheiro e que fazem parte da nossa linguagem comum. Quer ver alguns exemplos? Quem é que, quando não está no limite dos seus gastos, não costuma dizer assim: olha, a corda está esticando, porque você percebe que já está chegando no limite do que você pode gastar. Ou um nordestino, quando está num sufoco financeiro, ele fala assim: meu Deus, que aperreio, porque ele não tem mais de onde tirar dinheiro. Ou as pessoas mais sérias, né, que gostam de falar sobre a importância de pagar as dívidas, elas dizem assim: você tem que arcar com as suas despesas. Ou aqueles que são precavidos. Tem gente que não gosta de fazer muita dívida, não gosta de gastar e costuma usar a expressão assim: eu vou até onde a perna alcança. E quando você não tem mais recurso nenhum, você já gastou todas as suas reservas
e alguém te pergunta como você está, você diz assim, eu estou atolado em dívidas. É uma expressão comum. Quando o seu salário não é suficiente para pagar as suas contas e você precisa arrumar um pouquinho mais de dinheiro, uma remuneração a mais, você diz assim, gente, eu vou fazer um bico, não é? São as linguagens comuns ao povo brasileiro. Ou quando você está pagando os juros no cartão de crédito ou no cheque especial e você paga e parece que nunca acaba. Você fala assim, as minhas dívidas parecem bola de neve. Quem nunca ouviu essa expressão? Ou quando você recebe o salário e ele dá-se no limite para pagar as suas contas e você diz assim, o meu dinheiro está contadinho, porque você não pode gastar um tostão a mais. Ou quando você precisa fazer um esforço para arrumar dinheiro e você diz assim, eu vou correr atrás. Quando você está bem, planeja a sua vida financeira, está tudo certinho, você diz assim, as minhas contas estão redondinhas. Que coisa boa, né? Quando alguém pode dizer isso. Ou então, quando você sofre uma crise financeira, mas você não desiste dos seus objetivos e você diz assim, eu vou dar a volta por cima. Outra expressão interessante, quando você pega dinheiro emprestado de um parente, de um amigo, para cobrir uma dívida no banco, e você não fica contente, mesmo conseguindo pagar aquela dívida, porque você fala assim, tive que despir um santo para cobrir outro, porque você ainda fica com a dívida. Ou talvez alguém chegue para você e fale assim, olha, tem um esquema aí para você ganhar bastante dinheiro e você vai se dar bem. Aí você diz assim, não, eu sou crente, eu não gosto de dinheiro sujo. São expressões que estão no nosso linguajar, né? na nossa cultura. Quando você toma um prejuízo, você compra alguma coisa, passa na outra loja, viu que aquele produto que você comprou estava mais barato, você fala assim, nossa, essa doeu no bolso. Tem gente que usa essa expressão. Ou quando você tem tanta conta para pagar e você diz assim, irmão, eu estou enforcado de dívidas, não consigo respirar. E aquelas pessoas que nunca ajudam ninguém? Toda vez que precisa da participação, finge que não é com ele. É como aquele que diz assim, ó, vou falar para você, mas não fala para ninguém. Quando é dinheiro, ele diz assim, vou fingir que nem ouvi. O que você fala? Esse é mão de vaca, né, que não ajuda ninguém. Ou quando o salário do mês é insuficiente para você bancar as dívidas, as despesas da sua família, você fala, estamos passando aperto. Se você é uma pessoa inteligente e ganha bem, conseguiu guardar um dinheiro, fazer um plano de previdência privado, tem ações, tem patrimônio, terreno, casa, você enche o peito e diz assim, eu fiz um pé de meia. Esse tipo de gente causa inveja, né? É o famoso pé de meia. E aquele que nunca gasta, é sempre cuidadoso para não sujar o seu nome, ele fala assim, eu tenho o pé no chão. E por fim, quando você quer comprar alguma coisa que custa muito, e aí junta aquele monte de pobre, cada um dá um valor pequeno, e a gente está fazendo uma vaquinha. São as linguagens comuns a que diz respeito o dinheiro. Esse personagem aqui é um homem que sabe muito sobre dinheiro, e que, aliás, teve muito dinheiro. E Salomão vem nos falando sobre uma perspectiva muito interessante. Ele fala sobre a vida debaixo do sol. Ele está falando sobre a vida como ela é. Essa vida que nós temos aqui, essa vida corrida, essa vida rotineira, as atividades que nós fazemos todos os dias, levanta cedo, vai trabalhar, vai buscar o seu pão para colocar sobre a mesa, e você no outro dia faz de novo, e o tempo passa, e você envelhece, e às vezes você começa a refletir sobre a vida e você chega à seguinte conclusão, será que vale a pena? Você começa a se perguntar, será que tudo isso que eu estou fazendo vale a pena? Será que compensa todo esse sufoco? E aí vem aquele expert no assunto e diz assim, olha, o segredo da felicidade está no dinheiro, você tem que ganhar bastante dinheiro. Livros que ensinam a ganhar dinheiro são os livros que mais vendem, né? Como ficar milionário, segredos de um milionário, dicas para você ganhar dinheiro, como ter uma vida de sucesso. E as pessoas vão criando esses mitos de que a felicidade está no dinheiro. Salomão tinha muito dinheiro e ele fez uma constatação. E essa constatação destrói esse mito de que o dinheiro pode trazer felicidade, de que o dinheiro é suficiente para você se sentir bem e feliz. E aí Salomão, então, vai começar a ensinar sobre essas questões, que o dinheiro envolve valores morais, que estão entrelaçados ao próprio dinheiro.
Por exemplo, nós falamos sobre essas expressões populares, né, como fazer uma vaquinha. A questão da vaquinha é uma questão moral. Você não vai se envolver numa vaquinha se você não achar que aquela causa vale a pena. Então, não é só dar o dinheiro, existe uma questão moral envolvida. Ou você dar o passo maior do que a perna, ou onde você não vai alcançar. Existe uma questão moral por trás disso. Você fica preocupado. Eu não quero comprar algo que eu não possa pagar, porque eu não quero ser cobrado depois, eu não quero defraudar alguém, eu não quero causar prejuízo a alguém. Então, o dinheiro não é só uma questão monetária, o dinheiro é uma questão moral. Existem valores aí. Tanto é que pessoas caloteiras, pessoas que não honram com seus compromissos, não estou dizendo de gente que não tenha condições de pagar uma conta momentaneamente por conta de um desemprego, mas de pessoas que, por um desvio de caráter, se acostumaram à malandragem, a enganar os outros, a falar e não cumprir, a comprar e não pagar, quer sempre se dar bem em cima dos outros. Então, são aquelas pessoas que vão ficando com a imagem queimada na sociedade, entra num comércio, fica olhando para ver se não tem lá algum credor, porque aí sai pela outra porta, porque não quer passar carão, porque vai ser cobrado na frente de todo mundo. Existem essas questões envolvendo. E as pessoas acabam acreditando, olha, se eu tiver dinheiro, eu sou feliz. E vejam o que Salomão vai nos ensinar. Do versículo 1 ao 7, Salomão, ele faz algo muito interessante. Ele diz assim, vocês não podem defraudar ao Senhor nosso Deus. É o que ele vai nos ensinar do versículo 1 ao versículo 7. Para você não perder o raciocínio, o que é que ele disse no capítulo 4, que eu ministrei na semana passada? Ele saiu do palácio, visitou 3 lugares e voltou para o palácio. Lembra? Primeiro lugar que ele visitou, o tribunal. Ele foi no tribunal porque ele estava vivendo cercado de bajuladores, ele precisava ver o laboratório da vida, as pessoas simples, as pessoas comuns, e ele queria ver se os seus súditos estavam vivendo bem, porque uma coisa é um rei lá cercado de todas as iguarias reais, com aquele banquete, com toda aquela corte, e aquele pessoal todo servindo a ele, bajulando. Agora, outra é ele ver a realidade do povo. No chão, ali no dia a dia, de gente sofrida. Aonde é que Salomão vai? No tribunal. E Salomão encontra no tribunal uma pessoa corrupta, o que ele vai denominar aqui de juiz, que estava condenando, um réu aqui que era condenado, era uma pessoa pobre e inocente. Ele diz assim, eu vi que havia corrupção e percebi que o inocente, ao ser condenado, chorava e os seus consoladores não o consolavam, falando dos advogados. Então, havia uma espécie de conchavo na jurisprudência da época. Então, tanto os juízes quanto aqueles que deveriam defender o inocente estavam meio que de acordo e fazendo opressão e praticando corrupção. E Salomão percebeu que no seu reinado, o reinado de Salomão, havia corrupção e exploração. Ele fica muito triste com aquela cena, ele sai do tribunal e vai para o mercado de trabalho. Ele quer ver agora como são as pessoas, o proletariado, o trabalhador, aquele que todo dia está na labuta, buscando o seu pão. E ele encontra 4 perfis diferentes. Ele diz assim que é um homem que é muito diligente. Esse homem trabalha bastante, ele tem destreza com as suas mãos, a sua técnica de trabalho é muito apurada, e ele ganha muito dinheiro, mas ele só trabalha. Ele não usufrui do dinheiro que ele ganha. E ele diz assim, não vale a pena. Aí ele encontra um outro que é preguiçoso, que ele chama de ocioso. É o cara, vida mansa, vida boa. Ele acha que não vale a pena se esforçar tanto, estabelecer metas, objetivos, estudar, crescer na vida. Ele quer apenas o prazer, ele quer usufruir, viver de boa, só aproveitando a vida. Salomão diz que esse homem, embora aproveite a vida, ele vai ver brevemente a sua própria ruína, porque ele não pode levar a vida de maneira descuidada. Ele também não se agrada desse perfil. Aí ele encontra um terceiro. Ele diz que há um homem que é integrado, que ele chama de equilibrado, que tendo numa mão o trabalho, na outra o descanso. Esse trabalha, ganha, mas ele tem limite e percepção de que ele precisa aproveitar o fruto do trabalho, porque, afinal de contas, poder comer e beber e amar a sua família, Salomão diz, é um dom de Deus. Então não faria sentido só trabalhar. Esse homem é inteligente. Aí ele vai e encontra um lobo solitário, o que ele chama de o independente. Ele encontra um homem com quem ele começa a conversar, e esse homem não quer família, ele não quer casar, ele não quer filhos, ele não quer deixar o que ele tem para ninguém, e esse homem não quer sócio. Salomão diz que esse homem é doido,
porque ele trabalha e ele vai morrer e vai deixar as coisas sem ter um herdeiro. E ele diz, também não vale a pena. Depois de toda essa percepção do mercado de trabalho, Salomão vai para a estrada. Ele ficou com aquilo na mente, um lobo solitário, alguém independente, alguém que vive sozinho, apenas em busca do dinheiro. Aí ele encontra o peregrino, que está lá sozinho no seu caminho. E ele percebe que aquele peregrino, aquele viajante, ele precisa trabalhar. E ele vai de cidade em cidade, trabalhando, levantando seus recursos. Ele diz assim, olha, não é bom que esteja só. Por quê? Porque os caminhos eram irregulares, não eram niveladas as estradas da Palestina, tinham lá as rochas, os buracos, ele poderia quebrar uma perna, ele poderia cair num buraco e ninguém ia socorrer. E aí ele diz assim, era bom que sejam dois. Por quê? Porque se um cair, o outro levanta. Opa, então é bom ter um sócio, é bom que eles trabalhem juntos. Se um ladrão assaltar esse peregrino, o outro defende ele. E à noite, como de dia era quente, à noite era muito frio, eles não tinham recurso como nós temos, teria que carregar muitas cobertas, e aí ficaria pesada a sua carga. Esse peregrino precisava de uma companhia. Não é uma relação amorosa, como muitos convites de casamento colocam. Estar juntos ali para se aquecer era a companhia mesmo de uma pessoa que estava trabalhando. E ele fica com aquilo na cabeça da pessoa solitária. E aí ele começa, então, a pensar na possibilidade de voltar para o palácio. E ele olha para o palácio e vê os bajuladores. Ele tem várias pessoas no palácio. E ele percebe o seguinte, não é bom ser um, é importante que sejam dois. Agora tem uma coisa, o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Quanto mais amigos um homem tiver, mais forte ele é. Ele chega à conclusão que ele não tem amigos. E ele usa uma analogia, ele compara aquele inocente do tribunal, um jovem, que é condenado injustamente, que está preso, com um rei que está no palácio. E ele diz assim, olha, eu vi uma coisa, um jovem que foi condenado injustamente, saindo da cadeia para se tornar um herói, e um rei que estava preso em seu trono. Olha que interessante, ele percebeu que, sendo um homem rico e poderoso, estava preso dentro do seu próprio mundo, porque ele não conhecia a realidade do seu povo. Então, ele foi para o tribunal, ele foi no mercado de trabalho, ele foi para a estrada, ele voltou para o palácio. Agora Salomão tem um estalo e fala, eu vou visitar um outro lugar. Sabe onde ele vai? No templo. Ele decide deixar o palácio e ir no templo, no lugar da adoração, que foi construído sob sua supervisão, e ele começa agora a ficar olhando para os adoradores. Os peregrinos que vão no templo oferecer sacrifícios, louvar a Deus e fazer votos. E o que é que Salomão vai nos ensinar a respeito dessas pessoas? Ele está buscando um sentido para a vida debaixo do sol. Qual o sentido dessa vida? No tribunal eu não achei. No mercado de trabalho eu não achei. Na estrada, nos comerciantes aí de estrada eu não achei. No palácio, muito menos. Será que aqui no templo eu vou encontrar o sentido? E olha o que ele vai, então, nos ensinar. Ele percebe que esses adoradores, eles vão ao templo oferecer sacrifícios, eles vão louvar a Deus, e esses homens que estão indo e vindo, alguns deles voltam piores do que foram, numa situação muito mais precária. E aí você deve perguntar o seguinte, mas então qual era o erro dessas pessoas? Qual o pecado que esses homens estavam cometendo por irem no templo e voltarem para casa piores do que a condição que eles foram? A resposta é, eles estavam roubando a Deus. Calma. Talvez você esteja pensando assim, o pastor vai falar do dízimo. Não. Eles estavam roubando a honra e a reverência que era devida a Deus. Eles não estavam prestando o culto como Deus havia determinado. E Salomão considera o não prestar um culto correto como roubar a Deus. Roubar a honra e o respeito que nós devemos a Deus num culto solene. Muito interessante isso. A expressão guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, desse primeiro versículo, hoje seria assim, tome cuidado, muito cuidado com a sua vida quando você disser assim, eu vou prestar um culto a Deus. Quando você sai da sua casa para vir num espaço de culto, aqui não é um templo, é um espaço de culto, é um lugar físico onde nós nos reunimos para cultuar, ele está dizendo assim, tome muito cuidado com o que você está fazendo. Porque quando você diz assim, eu vou para a igreja cultuar, Deus está esperando esse culto. E aqui, o ministério mais sublime do povo de Deus é exatamente esse, prestar adoração a Ele.
E o culto é um serviço de adoração, é um serviço. Você veio prestar um serviço a Deus. Você não veio assistir um culto. Você não está assistindo um culto. Você está cultuando, você está trabalhando na adoração. Você está fazendo um serviço espiritual. Agora as coisas mudam. Porque se eu venho para assistir um culto, eu não me importo com o que acontece. Eu posso gostar, posso não gostar, posso me levantar a qualquer momento, ir para o banheiro, posso ficar enrolando lá fora, posso ficar olhando o celular, a rede social, porque eu não estou prestando um culto. Então não há solenidade nisso, não há respeito, não há reverência, não há temor. Estou apenas como espectador. Mas nós não estamos fazendo isso. Nós estamos prestando um culto a Deus. E Salomão observa que há comportamentos diferentes entre essas pessoas que ele vai denominar de adorador. Quando nós vamos ao lugar de culto para cultuar a Deus, abrigando no nosso coração, por exemplo, pecados não confessados. Nós vivemos em pecado e não confessamos. Nós estamos chamando a Deus para um juízo. Nós estamos dizendo assim, Deus, eu desafio sua santidade. Eu vivo no pecado, não me arrependo do pecado que cometo e venho na sua presença desafiar o Senhor. É isso que Salomão está vendo. Ele está dizendo assim, esse povo é tolo, esse povo é doido. Esses homens que vêm oferecer sacrifícios sem o conhecimento adequado, sem o respeito e a reverência, faz com que eles chamem sobre si mesmos a repreensão e o julgamento do Senhor. Aí Salomão fica assustado com tudo aquilo. E aí ele vai nos apresentar os aspectos da adoração. Veja, primeiro, ele fala sobre as ofertas de sacrifícios. Versículo 1. E inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Inclina-te a ouvir, ou a ideia de ouvir melhor. Ou seja, decida primeiro obedecer a Deus, para depois você prestar um culto. Não é cultuar sem obediência, não existe isso. Primeiro você obedece a Deus, você ouve a Deus. Os pais costumam fazer isso com os filhos. Quando os filhos desobedecem, falam assim, você não me escuta. Não é assim? Escute o que eu estou te dizendo para você fazer o certo. Salomão está dizendo, olha, Deus, o Senhor Criador dos céus, está falando. Inclina-te primeiro a ouvir a Deus, ou seja, decida obedecer a Deus com uma disposição de coração, para depois você cultuar. Senão, você vai fazer um serviço de tolo. Você não sabe que está fazendo mal. Então, quem é o tolo aqui? É aquele que acreditava que poderia, porque estava entoando os louvores, oferecendo o sacrifício, levantando as mãos, mas sem a percepção da realidade, da santidade de Deus presente naquele lugar. Então, quando nós falamos sobre obediência hoje, ou sobre sacrifício, é óbvio que nós não vamos chegar aqui na igreja com um animal nas costas, pastor, mata a ovelha aí e oferece o sacrifício. Isso não existe mais. Porém, nós oferecemos sacrifícios espirituais através de Cristo Jesus. E há vários perfis aqui, ou tipos de sacrifício que a Bíblia relata. Por exemplo, nós oferecemos o nosso próprio corpo. Olha o que diz Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso aqui envolve a sua roupa, a sua linguagem, a sua postura. O seu corpo é oferecido como sacrifício a Deus. Então eu não sou dono do meu próprio corpo, eu pertenço ao próprio Deus. Nós oferecemos também pessoas, quando nós as conduzimos a Cristo, Romanos 15:16, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Então, quando você prega o evangelho, quando você evangeliza alguém,
você está falando de Cristo, é como se fosse um trabalho sacerdotal. É como se você estivesse oferecendo o sacrifício de Cristo para perdão dos pecados daquele incrédulo. Então você o oferece. É também um culto a Deus. Evangelizar é uma bênção. Nós oferecemos também o nosso dinheiro. Oh, pastor, o dinheiro? Sim, o dinheiro, seu dinheiro, o meu dinheiro é oferecido também a Deus. Filipenses 4,18. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Quando você dá dos seus recursos, você também oferece sacrifícios espirituais. Tem pessoas que acham que o dinheiro é só uma questão monetária. Lê do engano. A prova de que o dinheiro é uma questão muito mais espiritual do que financeira é Mateus 6,24. Quando Jesus diz que não se pode servir a dois senhores. Ele coloca o dinheiro como um Deus. Quando você só pensa no dinheiro, vive atrás do dinheiro, só faz as coisas em função do dinheiro, você está, sem perceber, adorando apenas o dinheiro. Então, o dinheiro é o seu Deus. O dinheiro ocupa o seu coração, a sua mente, suas preocupações. Você sonha com dinheiro, você fala dinheiro, você pensa em dinheiro todo dia. Você fala sobre dinheiro muito mais do que sobre o Evangelho. Então, o dinheiro começa a te dominar. O dinheiro é uma questão espiritual. Nós também oferecemos o nosso louvor. Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Quando nós entoamos louvores a Deus, canções aqui no culto solene, nós estamos oferecendo sacrifícios de louvor. Se você é uma pessoa atenta, você deve ter percebido a letra das músicas que nós entoamos também ao Senhor como louvor. Veja, uma delas diz assim: saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrais. Percebeu a letra? Saudar o nome de Jesus e os arcanjos se prostram diante dele. Você está dizendo que Jesus tem supremacia. Mas às vezes você canta e não presta atenção no que canta. Canta por cantar. Porque olhou lá no projetor, viu a letra e os músicos tocando e todo mundo cantando, mas você não aplicou a sua mente. Então você não entoou um louvor a Deus. Outra música, quão formoso és, Rei do Universo. Quando você canta isso, você pensa, a beleza imarcessível de Deus e sua soberania sobre toda a criação. Ele é Rei do Universo. Nós estamos oferecendo o sacrifício de louvor. Podemos oferecer o nosso coração. Salmo 51:17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O coração aqui como o centro condutor da sua vida. Então você se volta totalmente para Deus e você começa a oferecer a Deus o seu coração. Senhor, o Senhor é o mais importante para mim. É o sentido da minha própria existência. Eu posso perder tudo, menos a sua presença. Então você oferece o seu coração em sacrifício a Deus. E também as suas orações, Salmo 141:2. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Viram que é culto a Deus? Culto a Deus envolve toda a nossa vida. Por exemplo, você não pode dizer assim, olha, eu cultuo a Deus na igreja, eu ofereço a Deus sacrifício de louvor, eu ofereço o meu corpo, mas não o meu dinheiro. Ou você não pode, por exemplo, assim, eu dou do meu dinheiro, o meu recurso, não tenho dificuldade, mas eu não me santifico. Não, porque tem que ser integral, tem que ser na sua totalidade. Você tem que se esforçar nesse sentido. Outra orientação dele com relação aos adoradores tolos é que a sua oração era descuidada. Salomão ficou impressionado como aquelas pessoas não tinham cuidado com a oração. Versículo 2. Não te precipites com a tua boca. Oração, irmãos, é algo tão sério que não pode ser levado de maneira leviana e sem reflexão. Você não pode
orar de qualquer jeito. Você não pode orar simplesmente repetindo as palavras sem empregar nelas um esforço mental para entender o que é que você está falando, qual a intenção do que você está falando. Eu fico imaginando alguém conversando comigo, sim, por conversar, sem prestar atenção no diálogo. Você se sente excluído. Eu lembro de uma conversa entre dois irmãos, isso há muitos anos atrás, dois jovens, e um deles tinha o costume de ficar fazendo assim, tá, entendi, e não prestava atenção. E o outro percebeu que aquele irmão só ficava, sei, e não estava prestando atenção. Aí ele pegou e falou assim, então, irmão, aí eu vi a mulher de bigode, ela estava lá, você também viu? Ele, Aí falou, mulher de bigode, você viu? Mulher de bigode? Aí falou, irmão, você não está prestando atenção no que eu estou falando. Às vezes a gente ora assim. Ora falando palavras repetidas, de maneira mecânica, sem prestar atenção no que está falando e pensando em outras coisas. Como se Deus estivesse olhando e falando assim, que isso? Que conversa é essa? Como diz o meu pai, que papo é esse? Que desrespeito, que falta de reverência. Nós não fazemos isso, por exemplo, na presença de um governante. Se você souber que o presidente da República, ou que um procurador-geral, ou um desembargador, ou governador, ou prefeito da cidade, ou um vereador, vai estar em determinado lugar e você quer conversar com ele, você não vai conversar de qualquer jeito. Você não pensa nas palavras, como você vai colocá-las. Agora imagine diante daquele que criou todas as coisas, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos simplesmente nos prostrar e lançar a Deus as palavras de qualquer maneira, lançando-as ao vento. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que orar e ficar atentos às palavras. Por quê? Palavras precipitadas não são aceitas. Palavras em excesso também. Às vezes, você se precipita, fala uma coisa que você sabe que não vai cumprir, não vai honrar, fala o que não devia, ou palavras em excesso. E a gente acha que ficar repetindo, Deus vai nos atender. E não é assim. Salomão nos aconselha a fazermos diferentes. A oração também não pode ser feita para impressionar as pessoas. Ele percebeu que alguns adoradores oravam para impressionar os outros. Jesus repreendeu duramente os fariseus por fazerem isso. Falou assim, vocês oram nos lugares públicos, nas esquinas das ruas, nas praças, levantam as mãos para serem vistos pelos outros. Às vezes, a oração pública, ela é tentadora nesse sentido. Ela tenta levar a pessoa a querer impressionar o outro. E tem uma frase de John Bunyan que é muito interessante, diz assim, na oração é melhor ter sinceridade sem palavras do que palavras sem sinceridade. É melhor você ficar quieto e ser sincero diante de Deus do que você ficar falando para se aparecer, para que as pessoas possam te admirar. Salomão, então, agora faz uma analogia no verso 3. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Ele está dizendo assim, olha, da mesma forma que uma pessoa exagerada, pessoa sonhadora demais, que só quer conquistar na vida, é uma pessoa que tem muita ambição no trabalho. Sabe aquela pessoa que diz assim, o meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra. E se orgulha disso, de viver apenas no trabalho, e de ter, e de buscar, e de conquistar. Ele diz que essa pessoa aqui é a pessoa que vive em sonhos. A cabeça dessa pessoa só vive na conquista. É chato conversar com gente assim. Só pensa em ganhar, só pensa em ter as coisas. Não tem reflexão sobre o ser, só pensa no ter. Ele não está dizendo que você não tenha que planejar a vida. Agora, a sua vida não pode ser resumida só em ter as coisas, mas em ser. Tem gente que se dedica tanto ao dinheiro e a buscar e a ter, e pouco à reflexão sobre a sua própria vida. Quando envelhece, percebe a besteira que fez, percebe que a vida passou e passa muito rápido, perdeu a oportunidade. Então Salomão está dizendo, olha, na vida de oração não pode ser assim, porque senão você vai atropelar as coisas. Você vai colocar a carroça na frente dos bois. Então não pode. E aí você vai ter problemas.
Quando eu comecei o ministério não vou nem falar ministério de pregação, mas quando eu tive as primeiras oportunidades para pregar, ainda na época de mocidade, tinham vários meninos que queriam ingressar no ministério pastoral, queriam fazer seminário, e um deles foi para o seminário. Só que antes de ir para o seminário, ele já era bem respeitado na igreja, ele tinha um dom de revelação, e ele gostava de orar e impressionar as pessoas. E uma vez, na sua oração, ao invés dele falar assim, a gente sempre começava a oração, era poderoso e soberano Deus. Toda vez que alguém orara, poderoso e soberano Deus. Aí era aquela oração. Ele, talvez preocupado em impressionar as pessoas, inverteu as sílabas e falou assim, poderano e saboroso Deus. Às vezes, na intenção de impressionar, a gente passa vergonha, falando besteira. Ou de ficar repetindo, como se as pessoas ficassem impressionadas. Olha, fulano fica 2, 3 horas em oração. Você já viu aquelas orações? Ó Deus, meu Pai, Senhor. Aí você junta meia hora de oração, dá 2 frases. E se você pega alguém que fala com reverência, com zelo e cuidado, em 15 minutos fala assim, é frio. Orou só 15 minutos. Porque a gente acha que a oração tem que ser aquela oração rasgada. Aquele negócio assim que ficar repetindo e ficar o tempo todo com aquele jargão. Charles Spurgeon disse assim, não é a extensão das nossas orações, não é o tempo, mas sim a sua força que faz a diferença. É a paixão aplicada à oração. É o amor que você tem por Deus. Salomão, então, faz a terceira constatação. Cuidado com os seus votos. Fazer votos ao Senhor. Versículo 4. Quando fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, o que votares, paga-o. Fazer voto sem intenção de cumprir é o mesmo que mentir a Deus. Ficar falando para Deus nas orações que você vai fazer o que você sabe que não vai fazer. Fica dizendo para Deus que você vai mudar quando você diz no seu coração, não, eu não vou mudar. Ou ficar mentindo, Deus, o Senhor sabe que eu tento, mas eu não consigo. E você sabe que você não tenta. Ou, meu Deus, o Senhor sabe que eu não tenho tempo. E você sabe que tem tempo. A prova de que você tem tempo é que você faz um monte de coisa que não é prioridade na sua vida, mas não faz o que é disciplina espiritual. É o que Salomão tem a percepção aqui. Ou fazer votos e demorar em cumprir, como se estivesse tentando engambelar Deus, enganar a Deus, ou cancelar o voto que fez. A mente de Salomão era mais ou menos assim, alguns adoradores que iam no templo oferecer sacrifício, deveriam olhar para o sacerdote e falar assim, devolve o animal, porque o meu sacrifício não é sincero. Eu não estou fazendo corretamente. Salomão está dizendo, ele deveria pegar o animal e ir para a casa dele, porque ele está fazendo algo tão absurdo, porque ele está enganando o sacerdote, mas ele não está enganando a Deus. E às vezes nós fazemos de maneira semelhante. E nós nos vestimos e vamos à igreja, para as pessoas pensarem assim, eu estou prestando um culto a Deus. Mas será que estamos mesmo? Será que há reverência em nós? Como você percebe o seu domingo, o dia do Senhor? O que isso representa para você? O que representa o momento do culto? Salomão diz, essas pessoas que fazem votos e que não cumprem, que não estão dispostos a mudar de vida, são tolos. A única coisa que Deus pode fazer aqui é desconsiderar o que eles falam. É como se Deus dissesse assim, eu não vou considerar isso aí. E tem gente que fala tanta besteira, irmãos. Eu me recordo de um pastor que ele... Um momento de... esses modismos no meio evangélico, um período de palavra profética, de declarar vitória, essas besteiras do mundo gospel, de se apropriar das bênçãos, de determinar, coisa de gente que não quer estudar a Bíblia, que só participa desses movimentos que surgem na igreja. E ele orava dizendo assim, que se Deus desse para ele o dízimo de habitantes da cidade de Indaiatuba, ele seria um pastor completamente dedicado à obra de Deus.
Agora imagine, a cidade tem 220 mil habitantes. Ele queria que Deus desse para ele uma igreja com 22 mil membros. Imagine o lugar para você acolher 22 mil pessoas. E olha que oração interesseira. Se o Senhor fizer isso. Tem gente que não chega a esse extremo, mas mente na oração. Você quer ver um exemplo? Eu já vi pessoas dizendo assim, se o Senhor aumentar o meu salário, eu vou ser um contribuinte. Mentira. Se você não contribui com o que você ganha, você nunca vai contribuir com um salário maior. Sabe por quê? Porque a questão da contribuição não é monetária, é princípio. Se você ganhar mais, você vai trocar o carro, trocar a casa, gastar mais, mas não vai contribuir. Você pode ficar rico e você não vai fazer, porque não é o valor em si, é o princípio que requer a obediência. Mordomia cristã não tem a ver com valor. É por isso que Paulo disse aos irmãos, proporcional à renda. Ele não disse assim, só os irmãos abastados, os pobres não contribuem. E ele também não disse, os pobres devem dar mais e os ricos menos. E nem disse ao contrário, os ricos devem dar mais e os pobres menos. Ele falou, todos, proporcional ao que ganham. É um princípio. Então, se você não consegue com o que você tem, desista dessa ideia de que se você ganhar mais, você vai conseguir, porque você não vai. Se a gente não consegue no menor valor, jamais conseguiria no maior. Então, às vezes, a gente fica mentindo para Deus, essa sensação da religião imaginária, de que palavras são ações. Às vezes a gente pensa isso. Falou, Deus já considerou que falou. Palavras não são ações. Uma coisa é você falar assim, irmão, eu vou orar para Deus te ajudar para você pagar seu aluguel. Outra coisa é você falar, irmão, eu vou te dar R$100 para te ajudar. É diferente. Pastor, eu vou orar para Deus tocar no coração de irmãos para ajudar com a oferta. Isso é uma coisa, você pode fazer isso. Outra é falar, pastor, eu quero dar uma oferta, eu quero ajudar. Aí é diferente. E às vezes a gente acha que é espiritual porque a gente está orando. Oh, Deus, o Senhor... E Deus olha e fala assim, miserável, como diz o Aquino, miserável. Sabe que pode fazer, não faz e fica com essa balela de que, mas Deus... É os adoradores aqui. Eles iam no templo e aí eles faziam tudo aquilo para impressionar. Eu lembro, e hoje eu estou lembrando de tantas histórias, na segunda igreja de Indaiatuba, nós estávamos num período bem desafiador e a igreja estava velha e precisava de uma reforma. E tem um membro daquela igreja que ele trabalhava na época numa multinacional e ocupava um cargo de liderança. Ele era uma pessoa que tinha um bom salário, uma boa renda. E um dia ele pediu a oportunidade, vejam que interessante, ele pediu a oportunidade para fazer um desafio para a igreja. Ele foi lá na frente, pegou o microfone com o envelope na mão e falou assim, irmãos, que vergonha a nossa igreja. Precisa pintar, a igreja está velha e os irmãos não contribuem. Eu pedi oportunidade para o pastor para vir aqui na frente e eu vou dar o início e vou desafiar os irmãos. E ele levantou o envelope. Isso foi ele que quis fazer. Irmãos, eu estou dando uma oferta e Deus vai tocar no coração e você vai contribuir porque nós precisamos pintar essa igreja. Qual é a impressão que você tem? Que ele deu um valor significativo. Ele desafiou a comunidade. Aí eu fui participar do projeto. Sabe quanto tinha no envelope? R$20. Sabe quanto custa uma lata de tinta? De R$200 para cima. A igreja daquele tamanho, fora a mão de obra. O que ele fez com tudo aquilo? Se exibiu. Muita gente pensou, fulano deu uns R$2, R$3.000. Tem muita gente que acha que palavras são ações. E não é, irmãos. Não é só vou orar, eu vou me envolver. Eu vou participar. Porque só orar não significa que você está envolvido com a causa. Às vezes, essa expressão, só vou orar, é uma desculpa para não vou me envolver. E ele percebe que algumas pessoas estão fazendo exatamente isso. Segunda constatação dele aqui, não é só não defraudar o Senhor, mas também não defraudar os outros, versículo 8 ao versículo 9. Aí Salomão sai do templo, ele foi no tribunal, foi no mercado de trabalho, foi na estrada, foi no palácio, foi no templo, agora ele vai na prefeitura. Ele vai no centro administrativo e ele então começa a ver os políticos oprimindo os pobres. Versículo 9.
o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Essa expressão aqui é uma expressão muito complicada na sua interpretação. Eu fiz algumas pesquisas e alguns teólogos têm divergência a respeito disso, mas o que parece aqui na ideia geral é que mesmo que apesar da corrupção existindo, tanto no governo de Salomão quanto no nosso, em todos os governos do mundo e da história, mesmo havendo corrupção, é melhor um governo instituído do que uma anarquia. Ele está dizendo o seguinte, olha, até mesmo o rei se serve do campo. O ideal é um governo honesto e eficiente, mas por conta da natureza, do coração humano, do pecado, sempre haverá corrupção. Mas é melhor que se tenha um governo que, mesmo com a prática da corrupção, mas que o povo esteja debaixo de uma certa liderança, de um certo governo. Agora, é claro, para nós cristãos, nós devemos sempre buscar um governo conservador e não totalitário. Isso é óbvio. Há uma frase do historiador britânico, membro do Partido Liberal, Lord Acton, que diz o seguinte: o poder tem tendência de corromper, o poder absoluto corrompe absolutamente. É óbvio que todo governo sempre haverá corrupção. Não pense, irmãos, que existe político santo, que existe alguém que é irreparável nos seus atos, que a sua conduta é ilibada. Não caia nessa história, não caia nesse conto. O único homem perfeito que é referencial para nós é Cristo. É Cristo Jesus. Você pode defender princípios e valores, não fique se apegando a pessoas, seja quem for, a não ser Cristo. Por que eu falo isso? Porque tem gente que fala muito mais de político do que de Jesus. Porque tem gente muito mais envolvido em causas de militância do que com o evangelho. Aí também não resolve. Aí você perde o foco. Aí você começa a acreditar que o reino de Deus é esse reino já aqui. O aqui, o já e o ainda não você esquece. Porque esse reino de paz, justiça, perfeito só no novo céu e na nova terra. Mas devemos lutar e buscar e defender princípios coerentes com a palavra de Deus. Terceiro, não defraudar a si mesmo. Versículo 10 ao 20. Salomão fez duras críticas à riqueza. Vocês devem ter percebido que desde o início do capítulo 4 ele vem falando, olha, a busca pelo dinheiro vai corromper os homens. E ele então vai derrubar os mitos aqui e a ilusão do dinheiro. E ele diz assim, o dinheiro não traz satisfação. Versículo 10. O que amar o dinheiro, gente que só pensa no dinheiro, nunca vai se fartar do dinheiro. E você fica pensando assim, como pode um político rouba, o filho dele vira deputado, senador, rouba, o neto vira prefeito, vira não sei o que, a família inteira, e rouba, nunca se farta. Ou um artista, ou um esportista, um jogador de futebol é rico, e aí ele faz um novo contrato, e é milhões e milhões, e parece que não tem fim. Quem ama o dinheiro nunca vai dizer assim, chega. Nunca. Então, se você trabalha pelo dinheiro, você vai morrer trabalhando, porque você nunca vai estar satisfeito. Porque você vai estar sempre buscando dinheiro e mais dinheiro. Aqui está o perigo de se corromper. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Nunca está bom. Tem gente que ganha R$2.000 e vive bem, vive feliz, está satisfeito, ama a Deus, contribui, participa. Tem gente que ganha 15, 20, é miserável, avarento, nunca está satisfeito, reclama com Deus, murmura com Deus, quer sempre mais, nunca ajuda ninguém, nunca se envolve com nada, porque ele ama a renda. O sonho é renda. Aquele dia que o dinheiro cai na conta. Mais, eu tenho direito a mais, e busca, e nunca para. Salomão diz, isso é vaidade, não vale a pena. Essas pessoas têm o dinheiro como Deus, e se sacrificam a esse Deus. Sua mente está sempre cheia de pensamentos a respeito do dinheiro, sua vida é controlada pelo desejo de obter o dinheiro, e quando possui o dinheiro, e quanto mais, aí se sentem seguros. Tem gente que só se sente bem se tiver dinheiro no bolso.
o dinheiro faz pelos incrédulos o que a fé faz pelos cristãos. O incrédulo, ele acha que a segurança dele está no dinheiro. O crente é na fé em Cristo Jesus. É por isso que a igreja perseguida continua igreja. É por isso que tem gente que é levado ao martírio e não nega a Cristo. Agora, tem muitos crentes atuais que, se Deus tirar a renda, pronto, ele já desvia da igreja, já afasta. Porque ele não ama a Deus, ele ama o dinheiro. Por isso que as igrejas neopentecostais crescem, a teologia da prosperidade, o triunfalismo. Por isso que as mensagens da maioria dos pregadores é: você pode, você vai ter, porque as pessoas querem dinheiro. E muitos pastores criam projetos de crescimento e se vangloriam do crescimento de suas igrejas, porque no fundo, é o dinheiro, tudo é o dinheiro. É o carro, são as aplicações, é o jatinho, os altos investimentos, a vida de luxo. Muita gente é assim, muita gente. Com discurso de piedade, quando na verdade são amantes do dinheiro. Agora, existem pobres que amam o dinheiro também. Porque nem sempre significa rico é arrogante, pobre é humilde. Não caia nessa, tem muito pobre arrogante. Não tem nada, mas acha que tem um rei na barriga. Você já viu gente assim? Tem o nariz empinado. Por quê? Porque acha que o dinheiro é o que dá sentido para a sua existência. Essas pessoas são aquelas que falam assim: o dinheiro não traz felicidade, viu? Mas manda buscar. Eu já vi gente dizendo isso. Por mais alto que seja a sua conta bancária, essa pessoa nunca vai ter satisfação, porque ela quer sempre mais. O seu coração, que foi feito para se satisfazer em Deus, fica buscando no dinheiro. E aí está sempre pedindo mais, pedindo mais. Ama o dinheiro, depois ama ainda mais, e aí vai vivendo nesse relacionamento doentio. Já viu aquelas pessoas que são apaixonadas por outras e o amor é rejeitado? O homem decide amar uma mulher e diz assim: eu estou apaixonado por você. A mulher diz assim: mas eu não gosto de você. E vira um psicopata. E quer porque quer aquele relacionamento e fica uma coisa doentia. E vive correndo atrás e quer ver onde a mulher foi, quer ver com quem ela está falando e acompanha o tempo todo nas redes sociais. Tem gente que é assim com dinheiro. Eu quero. E fica o tempo todo buscando como ganhar dinheiro, como fazer dinheiro enquanto eu durmo. Um livro que é riqueza, é não sei o que agora, é dinheiro aqui, é dinheiro ali. Só fala de dinheiro. Nunca se satisfaz. 1 Timóteo 6,10 diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Vejam, não é o dinheiro em si, é o amor pelo dinheiro. Essas pessoas amam o dinheiro. Aqui no grego é o afeto pela prata. É uma espécie de paixão mesmo, de amor, de querer ter juntinho do peito. Tem gente que, se pudesse pegar um saco de dinheiro e abraçar, ia se sentir a pessoa mais feliz do mundo. Tem gente que sonha igual o tio Patinhas, mergulhando numa piscina de moeda de ouro. Quem nunca viu aquelas propagandas da casa lotérica, da pessoa deitada jogando notas de 100 para cima? Tem gente que joga na Mega Sena. Não é crente. Não é compatível, preste atenção. Se você joga na loteria para ficar rico, você não é crente. Não é. Você pode vir na igreja, pode até ser membro dessa igreja. Você não entendeu o evangelho. Porque se você acredita que os milhões de reais da Caixa Econômica é o sentido da sua vida, você está perdido sem Jesus Cristo. Você não entendeu o evangelho. Porque você ainda busca esse mundo quando Cristo te oferece o mundo do porvir. Então, eu não acredito que possa existir alguém que, por exemplo, não contribui, mas pega a fila na loteria para fazer jogo. Não ajuda os meus irmãos na fé, mas para o capeta eu dou meu dinheiro. Faço um pacto com ele. Vendo minha alma. E aqui, irmãos, quando Jesus disse que o dinheiro é mamon, na mitologia grega era um lorde encurvado com um saco de moeda nas costas que chegava para alguém e dizia assim: quanto custa a sua alma? E tem gente que acha que, se ficar rico, se ganhar na Mega Sena, vai ser feliz. Se você não é feliz com Cristo, o dinheiro é a sua perdição. E ore a Deus para você nunca ganhar, porque se você ganhar, aí o inferno é certo, porque você nunca mais mesmo vai se voltar para Jesus. Então ele diz que o dinheiro também não resolve todos os problemas. Às vezes a gente acha
que o dinheiro vai resolver tudo na nossa vida. Salomão diz, não, ele tinha dinheiro, e o dinheiro não resolve todos os problemas. Ele não é a solução mágica para resolver questões morais e de caráter. Quem é mau caráter com dinheiro fica pior ainda. O dinheiro não muda, o dinheiro apenas aflora e revela o que você é de fato. Já viu aquela pessoa que falou assim, nossa, só foi ganhar um bom dinheiro, olha aí o que virou. Na verdade já era, porque o coração era voltado para aqui. Então não adianta, o dinheiro não pode resolver todos os problemas. Você pode ter um bom seguro, mas isso não significa que você vai ter vida. Você pode ter o melhor convênio, mas não significa que você vai ter saúde. Às vezes a pessoa é rica, é atendida no Albert Einstein, e o camarada é pobre, quando precisa vai no SUS. O rico está lá, com todos os recursos, já está nas últimas, e o camarada pobre foi no médico, deu dipirona e resolveu. Nem sempre, irmãos, o convênio significa saúde. Então não pense você, porque eu não tenho convênio, eu sou miserável, eu vou viver uma vida de desgraça. Não. E se você tem o convênio, não fique se estribando nisso, porque é o meu convênio. Porque se vier uma doença grave mesmo, não tem médico que resolve. Não adianta. O Salomão está dizendo, olha, o dinheiro não resolve todos os problemas. Na verdade, Salomão diz assim, o dinheiro traz um problema sério. E ele vai citar aqui, sabe qual é o problema? Versículo 11. Onde a fazenda se multiplica, onde se tem lucro, onde se ganha bastante dinheiro, onde se multiplicam também os que a comem. Que mais proveito tem os seus donos do que a verem com os seus olhos. Sabe o que ele está dizendo? Olha, quanto mais dinheiro você tem, mais os seus amigos e parentes vão se aproximar de você para consumir os seus recursos. Quanto maior a quantidade de dinheiro, maior a quantidade daqueles que consomem esse dinheiro. Então você tem a casa ampla, você tem piscina, você tem apartamento na praia, você tem casa no campo, você tem área gourmet, você tem campo de futebol, salão de jogos, área de churrasqueira, e os seus amigos e os seus irmãos e o pessoal do trabalho diz assim, eu vou lá na sua casa, hein? Eu vou lá dar uns mergulhos naquela piscina. Vamos jogar bola lá naquele campinho na sua chácara? E aquela área gourmet lá no seu apartamento? Eu quero usufruir daquela vista. E a pessoa que labutou e que acha que vai ser feliz porque tem aquela casa enorme, aí ele se sente sozinho e diz assim, não, é bom, eu quero mesmo que as pessoas venham. Aí ele fica olhando as pessoas na piscina, na churrasqueira, se multiplicam aqueles que vão comendo. E aí todo mundo usufruindo, dando risada, aí o coitado que se matou para adquirir, fica olhando aquilo e diz assim, que proveito senão que os seus donos o veem com seus olhos. E aí a única satisfação do dono é ficar olhando a pessoa usufruindo daquela mansão, e aí depois todo mundo vai embora satisfeito, com a barriga cheia, aí lá vai ele limpar, cuidar, pagar imposto, administrar, reformar, fazer manutenção, e vai todo mundo de novo consumir. Só para dizer que tem. Quem usufruiu, quem não é dono. Salomão está dizendo, isso é besteira, é vaidade. A única coisa que essa pessoa que tem, a única coisa que vai restar para ela fazer, não é nada mais ou menos que senão vê-los consumir sua própria riqueza. E essas pessoas dizem assim, pelo menos tem alguém que usufrui. Eu trabalhei para um homem muito rico, ele foi diretor de um laboratório farmacêutico chamado Schering Plough. Esse homem, na época, chegou a faturar R$1 milhão por ano de salário. Então, você imagina, quase R$100 mil na época, né, por mês. Ele recebia por contrato, fechava o contrato, o dinheiro caía na conta dele, fora os benefícios e bônus. E ele tem uma casa enorme na cidade de Indaiatuba, numa das áreas mais nobres. E quando eu consegui uma vaga de emprego em uma das farmácias dele, eu fui passar na entrevista na casa dele. E tinha uma piscina enorme, uma cascata no meio, coisa mais linda, coisa de revista. E eu falei para ele assim, senhor Moselli, e essa piscina, as pessoas usufruem, ele tem 2 filhos, são gêmeos. Ele falou assim, não, os meus filhos nunca entraram na piscina.
A única alegria que eu tenho é de quando faz alguma festa, eu vejo os funcionários, os representantes de laboratório, vêm aqui e mergulha na piscina, usa a churrasqueira. Ele tinha aqueles cachorros labrador, sheepdog, aquele cachorro inglês, sabe aquele? Tinha lá uma pessoa para adestrar os cães. De vez em quando o cachorro pulava na piscina, saía do outro lado. Era isso. Muitos ricos fazem assim, pelo menos alguém usufrui. Salomão está dizendo, a única recompensa que tem é ver outros usufruindo. Terceiro, o dinheiro não traz paz de espírito. Tem gente que fica assim, nossa, eu estou tão ansioso, tão angustiado, porque eu não tenho dinheiro, eu vivo apertado, mas se eu tivesse dinheiro eu tinha paz no coração. Eu teria paz. E olha o que ele diz, versículo 12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura ou fortuna do rico não o deixa dormir. Salomão era um homem rico. É óbvio que o que ele tem aqui em mente é que os ricos lá na sua corte, talvez nos jantares que eram servidos, nas refeições, aquele luxo todo, eles comiam bastante e depois, na hora de dormir, já viu a indigestão e ele associa isso. O pobre é difícil, né? Só quando você faz churrasco, você exagera um pouquinho, mas dificilmente come tão bem assim a ponto de não conseguir dormir direito. O trabalhador, o camarada que trabalha o dia inteiro, ele se alimenta e ele deita a cabeça no travesseiro, ele apaga. Está tão cansado, suas forças se foram. E ele, por mais que ele tenha preocupação, olha, semana que vem eu preciso pagar o aluguel, mas eu estou trabalhando para receber esse dinheiro, é diferente de um rico que não fica preocupado e não consegue dormir. Ele tem insônia mesmo. Porque uma coisa é você deitar no travesseiro preocupado com R$1.000 para pagar o aluguel semana que vem. Outra coisa é você deitar no travesseiro e você ter milhões de reais investido em uma determinada aplicação ou ação e ações e você ficar pensando, será que meu dinheiro vai desvalorizar? Então, um se preocupa porque não tem. O outro é consumido pelo que tem. E a gente acha que o rico não vai ter preocupação. Salomão está dizendo, é mentira. A riqueza não deixa dormir. Não deixa. O bispo José Moreno, da igreja anglicana, que já ministrou aqui, ele falou assim para mim, quando ele era jovem, ele ingressou no mercado de ouro. Começou a comprar e vender ouro. E ele falou que o ministério dele fracassou. A igreja arrebentou e foi uma confusão na vida dele. Aí ele falou para mim, esse pastor Luiz, pensa numa coisa que te consome, é o mercado financeiro. É igual o ministério pastoral. Ou você vive aquilo, ou você é consumido. Não tem como. Ou você dedica todo o seu coração. E ele falou que foi assim, um dos momentos mais difíceis da vida dele. Então, não pense você que se você tiver dinheiro, você vai viver bem. Não estou dizendo para você não buscar uma vida boa e próspera, mas para você não acreditar que você tendo coisas que o dinheiro pode comprar, vai te dar alegria e satisfação por não ter as coisas que o dinheiro não pode comprar. Porque há coisas que o dinheiro não compra. John Davison Rockefeller, considerado um dos homens mais ricos da história dos Estados Unidos, foi membro da Igreja Batista, professor de escola bíblica dominical. Ele dizia o seguinte, fui dizimista desde o meu primeiro salário, desde a minha juventude. Esse homem, por conta da indústria petrolífera, chegou a possuir quase 2% do PIB americano. Rockefeller foi um grande capitalista, um homem extremamente rico. Chegou um determinado momento da sua vida que ele foi consumido por enfermidades. Se você entrar no Wikipedia, vai estar lá constando que chegou um momento em que ele se alimentava de bolacha, de água e sal. Um certo dia, ele orando a Deus, Deus o direcionou a fazer filantropia. E ele começou a dar o seu dinheiro para assistência social. Ele viveu até os 98 anos. Então, você olha para o sertão do Brasil e você vê aquele povo sofrido, vivendo 80, 90, 100 anos. Você fala assim, como pode, né? Povo sofrido, com todas as privações. Aí você olha para a nossa geração, meninada que come fast food, consumindo carne com hormônio, produto industrializado, come biscoito o tempo todo, iogurte, não é? Refrigerante. E você percebe tantas doenças, você fala assim, nossa, mas parece que antigamente não tinha isso.
Então, não significa que quanto mais você tem dinheiro, você vai viver bem ou com saúde. Então, o dinheiro não compra saúde. Quarto e último, o dinheiro não dá segurança. Versículo 15, olha só. Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará. Indo-se como veio, nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Olha que interessante. Ele já citou 2 exemplos aqui. Um homem que acumulou riquezas e que se arruinou na avareza porque se tornou rico e achou que aquilo era o sentido da sua vida, e um outro que fez investimentos e perdeu tudo de maneira imprudente. Há 2 problemas. De repente você acredita que vai se dar bem, mas não dá certo. Os negócios não dão certo, o investimento não dá certo, o que você quer fazer não dá certo. A conclusão de Salomão é que há pelo menos 3 maneiras de você ser rico. Primeiro, trabalhando. É possível que alguém fique rico trabalhando. Roubando. Muita gente fica rico roubando ou recebendo de herança. Tem uma pessoa próxima da nossa família que o pai dele, acho que era bisneto de alguém rico na Espanha, que morreu, deixou uma propriedade milionária, que dividiu em várias pessoas, passou pro bisavô, do bisavô, passou para o avô, aí chegaria no pai dele, o pai dele morreu, dividiu para os irmãos e chegou um valor significativo para ele, sem que ele esperasse. Que coisa boa, né? Você recebeu uma ligação, você tem um bisavô que morava na Espanha e a gente chegou até você porque ele tinha tantos milhões e agora assim você tem tantos mil, 700 mil, 800 mil. Que notícia boa. Existe gente assim, que de repente recebeu herança. Você olha para o camarada e fala, oi, cara, tem empresa, tem distribuidora, tem propriedades. O pai, o avô tinha não sei quantos comércios na cidade. A rua da cidade, a principal avenida, tem nome do tio dele. Não tem gente assim? Deixou as terras que foi loteada. Aí em Indaiatuba tem a família Bicudo, era fazenda. Lotearam a fazenda Bicudo, só condomínio. Imagina o tanto de dinheiro que os herdeiros da família Bicudo receberam. Como esse povo não ficou bicudo? Pelo dinheiro que recebeu. E eu também ficaria. Mas a família Brito, que veio do sertão da Bahia, meu pai, trabalhador, um monte de filho em 2 cômodos, conseguiu uma casa do CDHU. Pagou. Está lá. E eu brinco com ele, falo, pai, quando o senhor morrer, a gente não vai conseguir nem vender a casa, porque a documentação está irregular. Como que a gente vai dividir aqui entre os irmãos? E ele falou assim, mas é pouquinho também, se dividir não dá para nada. Eu falei, então deixa a casa aí. Mas existem pessoas que recebem como herança. Salomão diz o seguinte, é melhor você usufruir o fruto do seu trabalho, porque isso é uma bênção de Deus. Se você está trabalhando, seja generoso. Aprenda um princípio da mordomia. Aprenda isso. Diga, Senhor, eu vou receber o meu salário, eu preciso aprender um princípio de contribuição, preciso me desprender para confiar na sua providência. Não é para você fazer barganha. Às vezes tem gente que pensa assim, não, eu vou dar um dízimo, ou eu vou dar uma oferta, ou eu vou ajudar uma pessoa para Deus multiplicar. Esse pensamento é pecaminoso. E também aquele pensamento assim, não, eu estou endividado, eu vou me resolver para eu poder ajudar. É um pensamento também equivocado, porque aí você está se estribando na sua capacidade administrativa e não na mão da providência. Então vai ser sempre assim, porque você vai estar sempre apoiando. Os descrentes fazem isso, você não está fazendo nada diferente do ímpio. Você está trabalhando e vivendo como um descrente, porque você não entendeu o princípio. Aqui é que está um grande desafio. Esse é o desafio, a parte mais sensível do seu corpo, ou sua, é o seu bolso. Porque eu não consigo acreditar que se eu for generoso, Deus vai cuidar de mim. Eu não consigo. Eu só consigo acreditar que eu preciso trabalhar e fazer as coisas acontecer. E Salomão diz assim, que engano. Eu sou rico e eu não consegui usufruir essa realização que você acha que vai ter. Então, o único jeito é, concluindo, versículo 20, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. O melhor momento da sua vida não é aquele que você está aproveitando os seus recursos.
Sabe qual é o melhor momento da sua vida? É o momento em que você vai chegar na velhice e vai olhar para todo o seu histórico e vai saber que fez o que era certo. Então você pode passar a vida toda trabalhando, conseguindo uma boa previdência, uma boa casa, um bom carro, um bom dinheiro, sem generosidade, só fruto do seu planejamento financeiro. Parabéns, você é inteligente, você é esforçado, você merece. Quando você envelhecer, a única coisa que você vai poder falar assim, eu sou o cara, porque isso que eu tenho é meu, mas eu nunca fui generoso. Não foi Deus que me deu, mas eu organizei minha vida. Ou você pode até dizer assim, foi Deus que me deu só para mim. Nunca ajudei ninguém, nunca fiz nada por ninguém, mas estou aqui, vou morrer em paz com o meu dinheiro. Salomão está dizendo que vai chegar esse momento em que você vai ter que responder com alegria do coração. Sabe quando é o momento de guardar boas lembranças? Agora. Então para com esse negócio, um dia. Não existe isso. Ou você faz hoje, ou você nunca vai fazer. Nunca vai fazer. E daqui a algumas décadas você vai lembrar dessa pregação. O Espírito Santo vai trazer na sua mente. E você vai falar assim, puxa, eu não fiz, deveria ter feito, agora é tarde. Ou você vai lembrar e falar assim, ainda bem que eu fiz. Salomão está nos ensinando que você vai se lembrar amanhã do que você está fazendo hoje ou deixou de fazer. Por isso que o Salmo 90:12 diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Receba, irmão, cada dia da sua vida como ele vier, mas viva esse dia para a glória de Deus. Deus te deu hoje, viva, usufrua, trabalhe, corra atrás, mas lembre-se do seu Criador. Lembre-se de Deus, aprenda a confiar em Deus. Não é fruto do seu planejamento. De vez em quando eu fico preocupado. Fico preocupado com a minha vida, fico preocupado com a minha família. Nós estávamos conversando, né? Patrícia falou assim, que eu sou muito frio. Ela falou assim, nossa, alguém perdeu a aliança. Se for de ouro eu achar, eu não devolvo. E se a esposa estiver do lado, já fala assim, mas que coisa, hein, marido? Perdeu a aliança? Ou é moeda de 50 centavos, pela leveza do barulho, né? E a Patrícia falou assim para mim, você é frio, né? Você parece que não sente, assim, que as coisas não vão bem. E eu falei, nossa, mas eu não sou frio assim, não. Ela falou, não, porque eu sinto, eu choro. Eu falei, mas eu também choro. Às vezes eu não demonstro. Ela falou, verdade? Eu falei, claro, você pensa que de vez em quando eu não fico desesperado? Eu fico preocupado com o nosso futuro. Eu tenho medo de morrer. E aí o conselho vai chegar para você e falar assim, Patrícia, a gente ama a irmã, mas olha, a gente precisa de outro pastor. Aqui não tem pastora. Então, pega a Joana e sai de mansinho. Você vai para a sua casa? Não tem casa. A casa é pastoral. A casa está no CNPJ da igreja, pertence à igreja. A casa é da comunidade. E você pensa que eu não fico preocupado? Eu fiz o seguro de vida. E eu fico calculando para ver se é suficiente para ela comprar alguma coisa. E a minha preocupação é com as dívidas que eu vou deixar para ela ter que pagar com esse seguro de vida. Você não fica preocupado? Vocês acham que não me preocupa? Às vezes o Fábio chega para mim e fala assim, pastor, você precisa ter muita fé. Porque já é o 3º mês que a contribuição vem caindo, e se continuar assim, chega uma hora que a gente não consegue mais pagar. Tem que mudar. Você já imaginou chegar na sua empresa e falar assim, você ganha 2.000, tá? Mas hoje o que eu posso pagar é 1.200. Aí você fala, mas e o meu aluguel? É o que eu tenho. A igreja não é empresa. Se entrar, você recebe. Foi exatamente a condição que o conselho estipulou. Você vai sair daqui de Indaiatuba, você recebe um valor, tinha convênio médico, tudo. Não estou reclamando, tá? Hoje para mim é muito melhor. Aliás, eu fui lá ontem e eu não sinto nada. Eu amo demais Campinas. Pena dos irmãos, né? Mas tudo bem. E aí ele falou, eu lembro dessa palavra, o Fábio, ele coloca a faca entre os dentes. Ele olhou para mim e falou assim, se você for para Campinas e der certo, muito bem, Deus te abençoe, siga em frente. Agora, pode ser que não dê certo, e aí afunde de vez, lembra? E aí não entra nada e a gente não tem. E é verdade. Qual é o presbítero que vai falar assim, não, pastor, fica tranquilo que se não entrar eu vou pagar o seu salário? Ninguém. Nenhum irmão vai chegar e falar.
Não tem estabilidade. Eu confio na provisão de Deus. Você também. Às vezes você trabalha numa multinacional, você fala, não, mas a minha empresa é uma empresa boa, né? De repente, se me mandar embora, eu tenho um bom dinheiro para receber, dá para me organizar. Mas também não é garantia. Ou você seja funcionário do Estado ou do município. Todos nós temos preocupações. Todos, todos. Às vezes as coisas dão certo, às vezes não. Às vezes você olha para alguém e você diz assim, olha, fulano da minha família já conseguiu casa, eu ainda não consegui. Tem gente que faz isso. Fica triste, porque o irmão, a irmã, o cunhado... Ixi, o cunhado é a pior coisa, né? Os meus cunhados estão tudo bem de vida. Eu só recebo notícia, ó, fulano montou a empresa, está vendendo muito. O outro comprou uma casa lá, 1 milhão e pouco. Se ele assistir esse vídeo, ele falou, é folgado falando de mim, né? 1 milhão e pouco vai vender porque agora quer casa em outro condomínio. E eu fico, meu Deus, se a Patrícia me comparar com os irmãos dela, eu estou enrolado, né? Às vezes você pode olhar para a sua família. Tem pai e mãe que briga com um filho ou outro. Seu irmão já tem casa, você não tem ainda. Fulano já conquistou. E você não tem nada ainda, miserável. Não tem gente que faz isso? Ou quando é um irmão, há pessoas que não ficam felizes. Ó, fulano comprou um carro de 50 mil? Ó, meu é 10. Amém. Deus pode te dar o de 50 também? Qual o problema? E tem gente que não fica feliz. Tem irmãos que chegam assim, pastor, consegui a casa. Alguns chegam, o irmão Milton, o irmão Luciano, eu fiquei tão feliz. Passaram um momento extremamente difícil na pandemia. Chegaram há pouco tempo atrás, compramos o apartamento. Glória a Deus. Nidmar, Tayana, compraram a casa. Ó, o povo está progredindo. Esses dias teve reunião do conselho, estava olhando os carros, falei assim, pô, os presbíteros daqui tudo de carrão. Vou vender esses carros tudo, vou comprar uma casa para mim. Mas isso não significa que se você não tem ainda, ou se Deus não vai te dar o que você deseja, que você vai ser infeliz por causa disso. O que você não pode é aplicar o seu coração a essas coisas. A preocupação, ela existe, é óbvio, é óbvio. Todos nós nos preocupamos, mas nós precisamos confiar em Deus. O que você não pode é defraudar ao Senhor, defraudar o seu próximo e defraudar a si mesmo. Por isso o tema é pega ladrão. Que às vezes a pessoa reclama, mas ela não é fiel. Ela não é generosa, ela não é obediente, ela não se inclina para ouvir. Ainda insiste em fazer as coisas no método incrédulo, no método secular. Há princípios na palavra de Deus que são para os cristãos. Obedeça-os e Deus vai cuidar de ti. Ou você não acredita no que Jesus disse? Se você não acreditar, é tudo bem. Jesus disse para a gente buscar o que primeiro? A roupa, a comida e a bebida, é isso? Não. Ah, então Jesus não falou para eu ficar preocupado com pagar as minhas contas em primeiro lugar? Não. Ele falou, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aqui envolve muitas coisas das quais nem sempre nós estamos dispostos a abrir mão. A justiça, por exemplo, é uma delas. A gente reclama, e é injusto muitas vezes. A gente reclama do político, reclama da gestão pública, reclama das instituições, reclama da empresa, reclama do empregador, mas nós fazemos o que é certo. Você é justo? Você busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça? Jesus disse que se você fizer isso, todas as demais coisas serão acrescentadas. Ele vai cuidar de você. Ele vai te dar o pão. Nunca vi um justo desamparado. Justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Se você é crente, você não vai morrer de fome. Você pode passar os perrengues da vida, como os aperreios, como diz o nordestino, mas você não vai padecer. Deus sempre vai mandar um corvo para te trazer carne. Vai ter água no ribeiro para você beber. Pode faltar chuva no mundo todo. Pode a inflação subir, pode os governos se descontrolarem, pode haver recessão econômica, a bolha pode explodir, não tem problema. Se o mundo diz crise, eu digo Cristo. Eu creio, eu confio. Amém?